Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se vocês têm acompanhado o canal, vocês devem se lembrar que o último vídeo que eu postei por aqui, foi mostrando a minha coleção de action figures. Afinal, todos os vídeos que eu produzi aqui pro canal até agora foram justamente focando em comentar sobre action figures e tudo mais, que é um nicho, do mundo geek que eu gosto muito. Porém, este canal não foi feito apenas para mostrar action figures. Na realidade, eu pretendo mostrar várias coisas aí do mundo geek. Afinal, se fosse esse o caso, o nome do canal seria One for All Figures e não One for All Project. Então, eu pretendo sim mostrar algumas outras coisas aí do mundo geek no qual eu tenho interesse. E justamente por isso, como vocês viram no último vídeo, a minha coleção de action figures, no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês a minha coleção de mangás e HQs. E bom, só antes de eu começar a mostrar para vocês a minha coleção de fato, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre ela, Que no caso ela é basicamente essas duas estantes, essa que vocês estão vendo e essa outra aqui, E bom, eu coleciono mangás já tem mais de 10 anos. Desde que eu comecei, eu sempre fui atrás de obras, que eu gosto muito, que eu tinha interesse, Só que com o tempo, eu fui percebendo assim que eu pegava muita coisa só porque era famoso ou porque a obra era muito bem falada, e tudo mais. E eu tinha muita coisa na minha coleção que no final eu nem me importava muito, Eu só tinha por ter, Então, de uns 2 anos pra cá, eu venho me desfazendo de muita coisa, Eu já tive bem mais do que eu tenho hoje aqui na coleção, porque justamente, preferi ficar só com as obras que eu realmente gosto muito e que fazem alguma diferença na minha vida, que significam alguma coisa pra mim. Grande parte da minha coleção, eu poderia dizer que pelo menos uns 50% da minha coleção, até mais, veio de sebo, Eu sou uma pessoa que desde pequeno eu gosto muito de sebo, então muita coisa que realmente eu fui caçando, Eu fui realmente buscando em todos os lugares possíveis até completar aqui as minhas coleções, Então é isso, gente. Bora lá então ver um pouco da minha coleção. Bom, então primeiro eu gostaria de mostrar tudo que tem nessa estante aqui, tá? Depois eu vou pra essa, tá? Então, bora lá! Começando aqui a mostrar tudo que tem na primeira estante, Aqui a gente tem toda a minha coleção de mangás importados, Então, desse lado aqui estão a maioria dos meus mangás em japonês, Principalmente volumes 1, assim, de obras, das minhas obras favoritas, Então a gente tem ali alguns volumes de Rurouni Kenshin, Dr. Stone, o Sakura Family, Shaman King, Boku no Hero, Boku no Hero, inclusive eu tenho ali os guias também, da obra. Só tenho o primeiro e o segundo, eu preciso conseguir o terceiro guia, inclusive. Bom, começando aqui, a gente tem a minha coleção, então, de mangás importados, Principalmente, então, em japonês e inglês. Começando ali, a gente tem alguns mangás, na realidade, em inglês. Começando aqui, a gente tem todos os meus mangás importados, Principalmente em inglês e japonês, Então, começando ali, a gente tem um livro em inglês que tem várias entrevistas com alguns mangakas da Shonen Jump, falando ali sobre a produção dos mangás e tudo mais. É um livro bem legal. Do lado a gente tem alguns mangás do filme The Ring, O Chamado, que é um filme que eu gosto bastante. Então a gente tem ali 2 mangás em inglês e a adaptação do filme em português. Eu sei que essa parte aqui eu deixo todos os meus mangás importados, mas como é tudo referente ao mesmo filme, eu quis deixar junto. Aqui do lado a gente tem alguns volumes em japonês, principalmente volumes 1 das minhas obras favoritas, em japonês. Então a gente tem ali alguns volumes de Rurouni Kenshin, Dr. Stone, o Sakura Family, Shaman King e Boku no Hero, em japonês. Inclusive Boku no Hero tem ali os 2 databooks, da obra, eu preciso pegar o terceiro, inclusive. E ali do lado, uma coisa bem interessante é que eu coleciono
os volumes 1 de Boku no Hero de vários países diferentes, né? Então, toda vez que eu tenho algum parente aí que vai viajar para fora, eu peço para esse parente trazer para mim um volume 1 de Boku no Hero desse país. Então, eu não vou saber dizer quais em específico agora, né? Mas pelo que eu me lembro tem de Portugal, Itália, Espanha, Argentina, né? E tudo mais. Aqui do lado a gente tem também o volume 18 de Shumatsu no Valkyrie, em japonês, volume 1 de Shaman King Flowers, em inglês. A minha coleção de mangás de Persona 5, né, em inglês, da Viz Media. Do lado, o volume 1 de Tonikawa, Fly Me to the Moon. Do lado, o volume 1 de Dragon Ball Super, The Promised Neverland, Demon Slayer, Boku no Hero e Vigilantes, né, todos em inglês da Viz Media. Eu também tenho o volume 29 de Boku no Hero em inglês, tá? E ali do lado, esse sim, se eu não me engano, é a edição em português, né, do volume 1 de Boku no Hero. Aí aqui acaba, né, toda a minha parte de importados, então a gente começa agora sim os mangás em português, né? Então aqui a gente tem a minha coleção de Erased, da JBC, né, a coleção completa. Descendo aqui embaixo, aqui no cantinho, a gente tem a coleção completa de Kill la Kill. Do lado, a coleção completa de Food Wars, Shokugeki no Soma, uma obra que eu gosto bastante. E do lado, a coleção completa de Yuna e a Pensão Assombrada, ou Yuragi-sou no Yuna-sana. Descendo aqui, a gente tem as minhas coleções dos mangás dos meus filmes favoritos, do Makoto Shinkai, né? Então a gente tem ali a coleção completa de Your Name e a coleção completa de O Tempo com Você. E aqui do lado, toda a minha coleção de Dragon Ball, né? Começando aí as coleções maiores. Então a gente tem aqui primeiro o mangá One Shot do Jacob, né? O Patrulheiro Galáctico. Toda a minha coleção completa de Dragon Ball, né? Os 42 volumes. E aqui do lado também a minha coleção de Dragon Ball Super, que está atualizada aí até o momento, né? Ali no cantinho a gente tem inclusive também esse volume One Shot, que é Nekomajin, que é uma história ali do universo de Dragon Ball feita pelo Akira Toriyama. Aí aqui a gente tem a minha coleção de Little Witch Academia e a gente começa as minhas coleções do famoso Big Tree, né, da Shonen Jump. Então começando aqui a gente tem Naruto Gold, quase completo, né? Só tá me faltando ali o volume 65, né? Que eu não tô achando para completar minha coleção, mas espero conseguir em breve, né? Então tem aí a coleção de Naruto Gold quase completa. Aí depois aqui a gente tem o volume One Shot Naruto Gaiden, né? E as 3 novels do Sasuke lançadas aqui no Brasil, né? Pela Panini, né? Já que o Sasuke é meu personagem favorito de Naruto, eu peguei então aqui as novels dele para ter na minha coleção. Aí descendo aqui, antes de Bleach, a gente tem essa coleção aqui que é Mary Grave, né, uma obra bem legal, que eu gosto bastante, né, curtinha. E aqui do lado sim a gente tem a minha coleção de Bleach completa, né? Inclusive foi a minha primeira coleção grande assim de mangás que eu consegui completar, né? Então tá aqui. Então tem aí os 74 volumes de Bleach, incluindo ali o famoso volume 73, que é raríssimo, né? E do lado, Burn the Witch, volume 1, né? Que também é o único lançado aí até o momento. Aí, descendo aqui embaixo, a gente tem toda a minha coleção completinha, né? Pelo menos atualizada até o momento, né? Até o último volume que foi lançado, de One Piece, né? Essa coleção aí que eu posso dizer que eu batalhei para completar, tá? Porque a maioria das pessoas que eu conheço que tem One Piece completo, né, essa edição Tanco, na coleção, a pessoa geralmente foi lá e comprou ela já completa, né, pela internet. Mas não foi meu caso, eu tive que ir atrás desses volumes um por um, né? Eu fiquei uns 3 anos aí caçando em sebos, volume por volume, né? Até conseguir completar aí a coleção de One Piece. Brinco com o pessoal, mas é verdade. Eu já fui até num sebo embaixo de ponte, atrás de mangá de One Piece, né? Então, realmente essa coleção eu batalhei muito para conquistar ela e tá aqui, né? Então, todos os volumes, né? Os 112 volumes de One Piece lançados aqui no Brasil até o momento, né?
Aí eu tenho aqui do lado também todos os databooks de One Piece também aí lançados aqui no Brasil, né? Esse spin-off aqui do Ace, né? Que é desenhado pelo artista de Dr. Stone. E a novel aqui do Ace, né? O volume 1, né? E aí isso é tudo que eu tenho de One Piece na coleção, né? Aqui do lado a gente tem 3 volumes de Hellsing, né? Essa é uma coleção que eu tô pegando aí a reimpressão que a JBC tá lançando atualmente. E do lado, a minha coleção de Cavaleiros do Zodíaco, né, da JBC, a edição Tanko, né. Essa coleção que, inclusive, né, curiosidade aí, esse volume 28 de Cavaleiros do Zodíaco foi o primeiro mangá que eu comprei na minha vida. E até que eu demorei bastante para ir atrás de completar o resto dessa coleção de Cavaleiros do Zodíaco, né, mas consegui completar ela recentemente, né, então tá aí. Aqui do lado a gente tem os dois... Na verdade aqui, essa parte aqui meio que é a minha seção nacional, né? De mangás nacionais da minha coleção. Então a gente tem aí os volumes 1 e 2 de Sense Life, né? O único mangá aí que eu tô colecionando da MPEG atualmente. Aqui do lado a gente tem o volume 1 da Light Novel Ryota, que eu preciso ler, inclusive, ainda não li. E aqui do lado o volume 1 de Lampião. Descendo aqui, a gente tem a minha coleção quase completa de Vagabond. Só falta o volume 37, que é justamente o mais raro, mas espero conseguir em breve. Aí do lado a gente tem minha coleção completa de Fullmetal Alchemist, né? Junto, inclusive, com os 3 guias, né? Inclusive, esse terceiro guia aqui é raríssimo. As pessoas se matam para conseguir, mas eu peguei quando ele saiu na época, né? Então... tá aqui os 3 guias de Fullmetal também. Aqui do lado a gente tem essa coleção completa em 3 volumes, chamada Love in the Hell. É uma comédia aí de humor negro que eu gosto bastante, acho bem legal. E para finalizar essa estante, a gente tem a minha coleção completa de A Voz do Silêncio, na edição definitiva da New Pop. Coleção completa de Death Note Black Edition, da JBC, né? Junto ali com o volume One Shot, né? O Short Stories. Coleção completa de Code Geass, né? Uma obra aí que eu gosto bastante. Então tenho toda a coleção, inclusive tem até um Lelouchzinho aqui na frente. Do lado aqui a gente tem outra coleção completa, que é a Bullet Armors, que é um mangá que eu vejo muito pouca gente falando sobre, mas é bem legal, né? Completo só em 6 volumes. Do lado, um mangá que eu peguei bem recentemente, né? Que é esse volume 1 aí, de um mangá de Cyberpunk, né? No caso, seria um mangá, de fato, do anime de Cyberpunk, então eu peguei aí recentemente. Aqui do lado, a minha coleção de Spy Family, né? Até o momento, tudo que foi lançado Spy Family no Brasil, né? Aqui, inclusive, o Databook e a novel. E aqui do lado, não é mangá, mas não tinha outro lugar para eu deixar, a minha coleção completa das HQs de Scott Pilgrim. Agora, antes da gente ir para a segunda estante, de fato, eu queria mostrar algumas coisas aqui que eu deixo guardadas, né, embaixo da estante, que também são da minha coleção, né. Então, começando aqui, na real, a gente tem alguns gibis da minha infância que eu deixo guardados aqui, né, principalmente a Turma da Mônica. Mas aqui em cima eu deixo todos os meus mangás meio tanco, né, da coleção. Então aqui a gente tem a minha coleção completa dos mangás de Star Wars. Do lado, minha coleção completa de Shaman King meio tanco, né? Que inclusive eu tenho, né, a edição nova de Shaman King que a JBC está lançando atualmente, né? Mas como o Shaman King é uma das minhas obras favoritas, eu também mantenho a edição antiga aqui, né, na minha coleção. A mesma coisa aqui com Samurai X, né, Rurouni Kenshin, que eu também tenho a edição mais recente, lançada aqui no Brasil, mas eu também quis manter aqui a coleção meio tanco, já que é uma das minhas obras favoritas. E aí a gente tem também o meu álbum de figurinhas de Boku no Hero, né, que eu tô completando ainda, né, ainda não consegui completar, mas em breve, né, pretendo ter ele completo aí, né, quem sabe eu também não mostro aqui no canal de alguma forma em algum momento, né. Bom, agora de fato eu vou começar aqui a mostrar tudo que tem nessa segunda estante, né. Então, começando aqui em cima a gente tem, eu sei que eu falei que lá na outra estante tinha a parte da minha coleção de importados, né? Mas essa parte aqui também é meio que de importados porque são todas as minhas revistas da Shonen Jump em japonês, né?
Algumas eu consegui em sebos aí, e outras, né, eu consegui com meu amigo Kevin, que mora lá em São Paulo, né? Então, muito obrigado, Kevin, que conseguiu algumas das mais importantes que eu tenho aqui na minha coleção, né? Então, aqui a gente tem algumas revistas da Shonen Jump, né, que eu quis pegar. Então, aqui a gente tem uma de 2001, que tem Shaman King na capa, né, como eu falei, Shaman King é uma das minhas obras favoritas, então eu queria ter muito uma edição da Jump com Shaman King na capa. Essa é de 2023, que é muito importante pra mim, porque eu não vou tirar elas daqui agora, porque é meio chatinho de colocar depois, mas essa edição aqui, número 46, é a que tem o meu capítulo favorito de Boku no Hero, talvez o momento mais importante para mim dentro de um mangá, o que mais me marcou, né? Então eu queria muito ter a edição da Shonen Jump com esse capítulo, né? Que inclusive também tem Boku no Hero na capa da revista, então tá aqui, essa aqui é muito especial para mim. Essa aqui de 2023 também, que é comemorando, acho que 4 anos de aniversário de Osakura Family, que é uma das minhas obras favoritas também. Essa aqui de 2024, que também é muito importante, né? Essa aqui, número 35, que é a edição comemorativa de 10 anos de Boku no Hero, né? Aniversário de 10 anos. E essa aqui também de 2024, número 36 e 37, é a edição que tem o último capítulo de Boku no Hero, né? Então, o final aí de Boku no Hero. Então, também é uma edição muito especial, né? Ainda quero muito conseguir a edição lá de 2014, que tem o primeiro capítulo de Boku no Hero. Essa é de 2024 também, né? Essa número 48, que é a edição comemorativa de 5 anos de Osakura Family, né? Então, eu tenho aí a edição de 4 anos e a de 5 anos, né? Então, quis ter aí na minha coleção, já que é uma das minhas obras favoritas. Do lado a gente tem alguns livros, né, de mangás em português que são maiores, assim, né? Então eu deixo aqui do lado das revistas. Então aqui a gente tem o grande livro dos mangás, né? Que é meio que uma enciclopédia com vários mangás famosos, bem legal. Do lado a gente tem Kenshin Kaden, que é um databook, né, de Rurouni Kenshin, lançado pela JBC. Tem esse livro de Dragon Ball, que é meio que uma enciclopédia do anime de Dragon Ball Z. O artbook de Demon Slayer, né, lançado aqui no Brasil pela Panini. Esse espaço aqui eu tô deixando porque eu ainda quero muito conseguir o livro de receitas de One Piece, que a Panini lançou aqui no Brasil. Como ainda não tenho, eu deixei aqui esse espaço. Aí aqui do lado a gente tem toda a minha coleção completa de Demon Slayer, né, Kimetsu no Yaiba. Tenho tudo que foi lançado da obra aqui no Brasil, né, então tem ali todas as novels, a coleção do mangá completa aqui, né, os 23 volumes, o Gaiden, os 2 databooks, e esse spin-off aqui que é tipo uma versão de comédia aí de Kimetsu no Yaiba, né. E só antes que eu me esqueça, também tem a coleção completa de O Código do Coração, que é essa minissérie aí, de romance que eu gosto muito. Continuando aqui, a gente tem a coleção completa de Dr. Stone, né? Também uma das minhas obras favoritas. Então tem aqui a coleção completa, né? Os 27 volumes, mais o one shot. Aqui do lado a gente tem a coleção completa de Evangelion, né? A Collector's Edition, né? Então tem aí ela completinha, os 7 volumes da JBC. Descendo aqui a gente tem, né? Eu já tinha comentado quando eu tava mostrando os meio tancos, mas eu também tenho, né, a minha coleção completa de Rurouni Kenshin, né? Ou Samurai X da JBC. Essa daqui aí já é a edição tanco, né? Então tem ela completinha aqui, né? Também alguns extras ali. E esse bonequinho aí de papel do Kenshin que eu fiz. Aí vindo aqui pro centro da estante, né, não poderia ser diferente, não poderia faltar a minha coleção, né, de Boku no Hero, ou My Hero Academia, né, que eu não preciso falar de novo, né, aqui no canal, mas que é a minha obra favorita da vida, né. Amo demais Boku no Hero, então tenho aqui completinho, né, inclusive, que Uraraka caída, tadinho. Levanta aí, Uraraka. Bom, então aqui eu tenho tudo de My Hero Academia que foi lançado no Brasil, né? Então tem aqui esses 2 volumes com a lombada cinza, que são basicamente sobrecapas variantes do volume 1, que foram lançadas na época, né? Do lado, toda a coleção completa de My Hero Academia, né? Os 42 volumes. Aqui do lado, a coleção completa do spin-off My Hero Academia Smash, né, os 5 volumes aí, e a coleção completa também do My Hero Academia Vigilantes, né, que inclusive tá saindo aí o anime
atualmente, né? Infelizmente, a JBC não lançou o resto das coisas de Boku no Hero aqui no Brasil, né? Então ainda falta alguns spin-offs, os novels, os fanbooks, artbooks, né? Então, quem sabe, né? Espero que eles lancem algum dia, senão vou ter que acabar pegando edição japonesa ou inglês também, né? Aí, também, só pra não deixar de comentar, né? Eu tenho aí algumas figures que eu deixo na frente, né? Aí, uma Erizinha, a Neijiri e essa Uraraquinha aqui, que tava caindo. Aí aqui do lado, né, já que Boku no Hero é a minha obra favorita da vida, eu deixo a minha segunda obra favorita aí, né, meu segundo mangá favorito, que seria justamente Shaman King, né. Então aqui do lado eu deixo, primeiro, a coleção completa de Nekogahara, que é do mesmo autor, né, de Shaman King. Esse O de papel que tá na frente, né, que eu montei, né, assim como o Kenshin, que eu mostrei anteriormente. E aqui do lado, assim como eu já tinha comentado na parte dos meio-tancos, eu tenho a coleção, tudo que foi lançado, né, até o momento, né, ainda não está completa, mas tudo que foi lançado até o momento da edição Big de Shaman King, né, essa edição Deluxe aí que eles estão lançando atualmente, que espero que eles consigam completar em breve aqui no Brasil, né, então tenho todos os volumes aí lançados até o momento. Aqui do lado eu deixo também esse volume 1, do mangá nacional Iraúna, também da JBC. Descendo aqui embaixo, meu braço já tá doendo, a gente tem a coleção completa de You Never Learn, que é o meu mangá de romance favorito, muito bom, né? Então tem aí a coleção completa com os 21 volumes da Panini. Aqui do lado, toda a minha seção do Tatsuki Fujimoto, né, o autor de Chainsaw Man. Pra falar bem a real, né, eu pretendia só pegar Chainsaw Man, desse autor, né, que é a obra que eu mais gosto dele, né, então eu tinha aí Chainsaw Man na coleção, não pretendia pegar outras obras dele, só que aí eu gostei muito do filme de Look Back, acabei pegando aí o mangá, né, e aí é aquilo, né, acabei tendo que pegar todo o resto do autor, né, quis pegar todas as outras obras dele que foram lançadas aqui no Brasil, né? Então a gente tem ali, né, o 1721, 2226, Adeus Eri e Fire Punch, né, que ainda não tá completo, mas eu tô pegando aí a reimpressão da JBC. Então em breve vai estar aí completinho na coleção também, né? Toda a minha seção aí do Tatsuki Fujimoto, né? Aqui do lado a gente tem duas obras que eu acho que são muito subestimadas, mas estão entre as minhas favoritas, né, que eu gosto muito. Então a gente tem aqui a minha coleção de Tatsu Imortal, Goku Shufudo, né, esse aí personagem aí que inclusive já fiz cosplay algumas vezes, curiosidade aleatória. Então tem aí os 15 volumes lançados aqui no Brasil até o momento pela Panini, né, então tô em dia. E aqui do lado a gente tem também a minha coleção de Miyoruku-chan, né, todos os volumes lançados aqui no Brasil até o momento. Aí uma das minhas obras favoritas, gosto muito. Se vocês não conhecem Miyoruku-chan, dê uma olhada no anime, se não vão ler o mangá também, né, melhor ainda. E eu deixo aqui também, né, esse mangá de Zelda aí pra preencher a estante. Continuando aqui, a gente tem a minha coleção completa de Tokyo Ghoul, também uma obra que eu gosto muito, né, então tem aí o Tokyo Ghoul completo e o Tokyo Ghoul Recompleto também, né, uma obra aí maravilhosa. Se vocês não leram o mangá, não vão pro anime, não existe anime de Tokyo Ghoul, vão pro mangá, leiam o mangá de Tokyo Ghoul que é muito bom. Agora, indo aí para a última parte da minha coleção de mangás, né? A gente tem dois mangás do Street Fighter focados na Sakura, né? Que para quem aí acompanha o canal, talvez se lembre que eu já comentei que a Sakura é a minha personagem favorita de Street Fighter, né? Sempre fui main Sakura nos jogos, então tem aí dois mangás focados nela, lançados pela New Pop aqui no Brasil. Do lado, a coleção completa de The Promised Neverland, uma das obras mais importantes na minha vida, né? Então tá aqui completinhos, 20 volumes, mais as duas novels lançadas aqui no Brasil. E na frente, o bonequinho do Ray, né? Esse que foi meu nome por muito tempo aí na internet, né? Justamente por conta do Ray de The Promised Neverland. Continuando, a gente tem a minha coleção 100% atualizada até o momento aqui no Brasil de Record of Ragnarok, ou Shumatsu no Valkyrie, né? Essa obra que eu gosto muito, acompanho os mangás, os capítulos atuais, né? Que infelizmente tá nas mãos da New Pop aqui no Brasil, né? Então eles enrolam muito para lançar. Lá no Japão já tá no volume 26, enquanto a gente ainda tá no 14, né?
Complicado, né? Mas eu amo Schumacher, então tem que pegar aqui pra coleção, né? Aí a gente tem também esse volume One Shot da MPEG, né? Alter Ego. E aqui do lado, a minha coleção também 100% atualizada até o momento de Ozakura Family, né? Ou Missão Família Ozakura, como queiram chamar, que é uma das minhas obras favoritas, né? Que eu acho que é muito subestimada. Se vocês não conhecem Ozakura, deem uma procurada, deem uma lida ou assistam um anime, que é muito bom, né? Essa coleção, inclusive, que também falta muito pouco para completar, né? Só faltam mais 2 volumes para Panini lançar aqui no Brasil, né? Acaba no volume 29. Então, em breve, eu vou ter ela completa aqui na coleção, né? Também, para não deixar de comentar, eu tenho essa bonequinha aí da Shion Yozakura, que é a minha waifu. Bom, agora sim, indo para a última parte da minha coleção de mangás, né? Que a gente tem esse volume de Tani the Evil, que, pra falar a verdade, eu pretendo trocar no sebo em breve. Eu só deixo aqui para completar a estante mesmo, né? Preencher a estante. A gente tem a coleção completa de Harahara Sensei, mangá aí de investigação policial, eu acho bem legal. Aí do lado a gente tem as 2 obras mais recentes aí que eu tenho acompanhado, né? Que seria Kagurabachi, que eu acho maravilhoso, muito bom. Se vocês não conhecem Kagurabachi, deem uma lida, que é muito bom mesmo, tô adorando acompanhar. E do lado, Holy Dragon, que eu também tenho gostado muito de acompanhar, uma obra bem bacana, bem legal, né? Me lembra bastante Miruko-chan, inclusive, então eu gosto bastante. E do lado, a minha coleção de Mushoku Tensei, né? Que também é uma das minhas obras favoritas, né? Então eu tenho aí todos os volumes do mangá lançados no Brasil até o momento, né? Do 1 ao 22, e também todos os volumes da novel lançados no Brasil até o momento, né? Que a gente acreditava que a Panini tinha cancelado, né? Mas que ainda bem que esse não é o caso, né? E eles vão voltar a publicar a novel esse ano, né? Mas de mangá é isso, né? Essa foi a minha coleção de mangás. Mas agora, para finalizar de fato a minha coleção, a gente tem aqui a minha coleção de HQs, né? Principalmente aí de super-heróis, que eu comecei a colecionar recentemente, né? Tem aí 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Mas que é um universo aí que eu tô gostando muito de acompanhar, né? Acho muito interessante e gostaria de mostrar um pouquinho, então, da minha coleção para vocês, tá? Começando aqui, a gente tem essa revista, né? Que seria de uma miniatura da Mulher Gato, da Egon Moss. Na real, não tem a miniatura. Eu ganhei essa revista de um sebo, né? Então, por isso que tá aqui. Aqui do lado a gente tem uma HQ do Doutor Destino com o Doutor Estranho, que tá separada de uma outra parte bem importante da coleção, que eu já vou explicar daqui a pouco. Mas que tá aqui porque ela é bem alta, né? Então eu tive que deixar ela separada aqui dos outros, né? Aqui do lado a gente tem a minha coleção da Turma da Mônica, que eu mostrei mais cedo no vídeo, né? Alguns gibis da Turma da Mônica da minha infância, mas aqui então eu deixo algumas edições mais deluxe da Turma da Mônica, né? Então aqui a gente tem as paródias da Turma da Mônica de animes, né? Então eu tenho aqui a paródia deles de One Piece e a de Demon Slayer. Aqui do lado a gente tem esse livro da Magali, de aniversário de 60 anos, e a coleção completa das melhores histórias da Magali. Porque a Magali é a minha personagem favorita da Turma da Mônica, né? Então eu queria ter algumas histórias dela aí na minha coleção, né? Mas agora, começando de fato a mostrar a minha coleção de HQs de super-herói, né? Só gostaria de explicar como é que eu divido, né? Como é que eu organizo as coisas aqui, né? Mas daqui até aqui, eu deixo tudo que é da Marvel, né? E daqui até aqui, eu deixo tudo que é da DC, tá? Então é assim que eu me organizo aqui na coleção, tá? Só pra vocês entenderem. Então, começando aqui, a gente tem alguns volumes da coleção de capa vermelha, da Salvat, né? Tem o volume 1, 3 e 4. Na realidade, eu só quero ter os 4 primeiros volumes dessa coleção, né? Que seria justamente ali dos Vingadores e da Trindade da editora, né? Homem-Aranha, Wolverine e Hulk. Por conta disso, só me falta então agora o volume 2. Continuando aqui, a gente tem alguns volumes da coleção de capa preta da Salvat, né? Então tem aqui essa história do Quarteto Fantástico, essa do Hulk e essa da Mulher Hulk. E aqui,
começam algumas edições da minha coleção, que eu gostaria de poder deixar tudo junto, mas não consegui, que no caso seria a minha coleção do Doutor Destino, né? O Doutor Destino é meu personagem favorito da Marvel, né? Então eu quero ter o máximo de coisas possível dele aqui na minha coleção. Por conta disso, eu tenho praticamente tudo que é de mais importante do personagem lançado aqui no Brasil, né? Então, por conta disso, né? Então eu tenho aqui essa edição de Triunfo e Tormento, né? Que eu não consegui deixar aqui porque é muito grande, né? Mas tá aqui. A gente também tem essa história do Quarteto Fantástico, né? Que é o Dia do Juízo Final, que é uma história bem importante do Doutor Destino. Guerras Secretas, não podia faltar. Os Livros do Destino. E essa edição aqui da Salvage, que também tem aqui dentro os Livros do Destino, só que também tem alguns outros extras, tem a primeira aparição dele nas HQs, né? Então, mesmo já tendo essa edição aqui dos Livros do Destino, eu também quis pegar essa outra aqui, que contém alguns extras bem legais, né? Mas, enfim, continuando aqui, a gente tem algumas HQs de Star Wars, né? Que eu gosto bastante, mas também, né? Algumas do Cavaleiro da Lua, que também é um dos meus personagens favoritos da Marvel, né? Eu tenho algumas bem aleatórias, né, do personagem. Aqui eu tenho Marvelverse, o volume 1 e volume 4 de uma outra coleção dele, né? Meio aleatório, mas é o que eu achei em sebo, né, e tudo mais. Mas eu pretendo acompanhar a nova fase que a Panini vai começar a publicar agora do personagem, né? Então acho que vai ser a minha chance de começar a acompanhar as histórias do Cavaleiro da Lua. Aqui do lado eu tenho toda a minha coleção do novo universo Ultimate da Marvel, né? Eu tenho tudo que foi lançado aqui no Brasil até o momento. Aí aqui do lado eu tenho o volume 1 da segunda temporada da saga dos X-Men, né? Que eu não pretendo colecionar, na real até pretendo vender ou trocar num sebo esse volume em breve, porque na realidade eu peguei esse volume só por conta do pôster que vem com ele, que eu vou colocar alguma foto aí, que eu deixo colado na minha parede, né? Então, peguei só por conta do pôster e por isso que esse volume tá aqui, né? Aí aqui do lado a gente tem o volume 1 e volume 8, dessa coleção Marvel 2000, que a Panini lançou um tempo atrás, que eu peguei mais porque tava numa promoção muito boa, numa livraria aqui da minha cidade, né? Tava R$15 cada volume, eu acabei pegando. Não sei se algum dia eu vou ir atrás dos outros volumes da coleção, mas por enquanto tá aqui. Aí aqui do lado a gente tem esses boxes, né? Que momento autopropaganda grátis, que para quem não sabe, atualmente eu tô cursando design, né, na universidade, então eu tô fazendo como um trabalho aí de freela, né, esses boxes para guardar algumas das minhas HQs, né, mas não só isso, eu também faço, né, por encomenda. Então, se vocês quiserem, né, se tiverem interesse, eu faço, né, boxes personalizados para livros, mangás, HQs, né, e mando o PDF com todas as instruções para imprimir e montar. Então, agora que eu expliquei isso, né, aqui eu deixo o resto da minha coleção do Doutor Destino, né, dentro desses boxes. Então, aqui dentro eu deixo toda a série do Infame Homem de Ferro. E aqui do lado eu também deixo a minha coleção de Guerras Secretas, as de 2015, e também a série Um Mundo Sob Destino, né, que está saindo atualmente. Eu também fiz um box para Guerras Secretas, né, só que como O Mundo Sob Destino ainda está lançando, né, tem poucas edições, ia ficar um box meio vazio, então eu deixei Guerras Secretas aqui junto. Aí aqui a gente começa a descer, de fato, né, que eu tenho bem mais coisas do que a Marvel, inclusive, né? Talvez eu seja meio decenalta. Mas, enfim. Então, aqui a gente tem a minha coleção do Universo Absolute até o momento, né? Esse box aqui é só do Batman, né? Absolute. Mas eu deixo aqui também não só a coleção do Batman Absolute, como também Superman Absolute, Mulher Maravilha, Caçador de Marte Absolute, né? E também aquela minissérie Poder Absoluto, né? E também o One Shot Sem Limites, tá? Que também vão ter seus boxes próprios em breve, mas como o Batman Absolute ainda tá no começo, eu quis deixar tudo num só box por enquanto, tá? Aí aqui do lado a gente tem o box do Lanterna Verde, né? No caso, aqui dentro tá a minha coleção da saga do Lanterna Verde, que está saindo atualmente pela Panini, né? Que eu tenho
dos volumes 1 ao 6, menos o 3. Eu ainda não consegui o volume 3, que está muito difícil de conseguir, espero que a Panini reimprima. Mas então eu deixo essa coleção dentro desse box, né? Junto com as mensais da nova série do Lanterna Verde que a Panini tem lançado atualmente também, tá? Aí aqui do lado, né, eu também tenho a coleção completa da terceira temporada da saga da Liga da Justiça, né? Que aí vocês me perguntam, por que terceira temporada? Porque foi a formação da equipe que eu mais me interessei, né? Então acabei pegando só essa terceira temporada e não as anteriores, né? Mas tá completinho aqui. Aí aqui do lado a gente tem algumas edições da coleção de graphic novels da DC da Eagle Moss. Então aqui a gente tem algumas histórias, como Superman, Batman, Supergirl, O Espírito da Flecha, parte 1, parte 2, O que Aconteceu com o Homem de Aço, Liga da Justiça, Ascensão e Queda, Supergirl, Caminhos do Mundo e Arqueiro Verde, A Busca. E como vocês viram, né, eu sou muito fã da Supergirl também, né, assim como o Doutor Destino é meu personagem favorito da Marvel, a Supergirl é minha favorita da DC, né. Então tem aqui algumas histórias dela e também mais algumas, né, que no caso seria aqui o volume 1 e volume 4 da série dela do Renascimento, né, eu ainda não consegui os volumes 2 e 3, mas eu também tenho aqui esse volume, Os Assassinos de Krypton, também da Supergirl. Aí aqui do lado a gente tem o volume 1 da Poderosa, esse volume one shot, que são algumas histórias baseadas naquele desenho Minhas Aventuras com Superman, que eu acho muito bom esse desenho, então por isso que eu quis pegar essa HQ também. Aqui do lado, Mulher Gato, ano 1, e essa outra HQ aqui, Batman e Mulher Gato, volume 1, do Tom King, que eu não sei se eu vou continuar na real, né? Eu peguei esse volume 1 no sebo, mas não sei se eu vou atrás do resto em algum outro momento. Aí aqui do lado a gente também tem esse volume aqui do Jovens Titãs focado na Ravena, né? Dessa coleção aí do Gabriel Piccolo e da Camille Garcia, né? Focado nos Jovens Titãs. Que, sendo bem honesto, eu não gostei. Eu não gostei muito desse volume aqui, tá? Não gostei muito da proposta dessa série deles. Mas como eu gosto muito da Ravena, né, uma personagem que eu gosto muito, queria ter alguma HQ dela aqui na coleção, então por isso que eu deixo essa aqui, tá? Mesmo não gostando muito. Aí aqui do lado a gente tem o meu xodó, né, da coleção de HQs, que seria justamente a coleção DC de bolso, né? Essa coleção que eu amo muito, é meu xodózinho, né? Então eu tenho todos os volumes dessa coleção lançados aqui no Brasil até o momento, né? No caso, Reino da Manhã, Watchmen, Piada Mortal, Silêncio, Mulher Maravilha Terra 1, Superman entre a Força e o Martelo, As Quatro Estações, Asilo Arkham, Monstro do Pântano e Cavaleiro Branco, né? Se você quiser saber a minha opinião sobre cada uma dessas histórias, dê uma olhada lá no Insta, tá? Que eu vou começar a postar uns reviews dessas HQs aqui pra vocês, tá? Então não vou dar muitos detalhes. E eu também tô muito ansioso e muito feliz que a Panini anunciou, né, a coleção Marvel de bolso, né? Que eu também pretendo colecionar, porque pra mim esse aqui é o melhor formato para HQs, tá? É o formato que eu mais gosto de ler, pelo menos. Aí aqui do lado a gente tem umas duas HQs da Cassandra Cain, tá? Não vou tirar aqui, mas são duas histórias dela. Esse Batman número 1, eu peguei porque é o começo da saga A Queda do Morcego, né? Só que a edição original, né, da Abril lá dos anos 90, né? Então por isso que eu quis pegar. Aí aqui do lado a gente tem, aí já não são mais HQs de super-herói, mas eu tenho aqui o volume 1, da HQ de Ordem Paranormal, né, o RPG do Selbit, que eu não manjo muito de Ordem Paranormal, mas eu tenho uma amiga que gosta muito, né, então como eu gostaria de saber mais sobre para poder conversar com ela, eu peguei esse volume 1 aqui, que estava em promoção na livraria. Aí aqui a gente tem duas HQs de Avatar, né, a Lenda de Aang, e esse box aqui de mitologia que eu ganhei da minha família para poder estudar, né, gosto muito de mitologia, então eu deixo aqui também na minha coleção, tá? Mas isso aqui não são mangás nem HQ, são livros, tá? Mas então é isso, gente. Terminei aqui de mostrar toda a minha coleção de mangás, HQs para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo meio diferente, mas como eu falei, eu quero dar uma variada aqui nos conteúdos do canal, tá? E também começar a postar coisas lá na nossa página do Instagram, tá? Então sigam a gente lá no Instagram.
E no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem visto até aqui. Não se esqueçam de dar like no vídeo, de ativarem as notificações, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam. E é isso, gente. Nos vemos na próxima e falou!